Olá! Essa série de 6 vídeos que eu vou gravar agora é para conversar com você a respeito das dúvidas mais frequentes que as pacientes têm durante a consulta de redução de mama, aquela chamada mamoplastia redutora. Você já conhece, eu sou cirurgião plástico e o meu nome é Assad Naim. Acompanhe. Nesse segundo vídeo dessa série a respeito de redução de mama, eu vou falar de uma super dúvida, ou talvez uma super inquietação, que pelo menos eu sempre colho isso com as pacientes depois, né? Elas vêm falar se realmente a gente acertou ou não o que elas queriam. Na verdade, uma grande preocupação que eu percebo nas mulheres que vêm se consultar para esse tipo de cirurgia é: será que o médico vai acertar no tamanho que eu quero o meu peito? Porque quando você vai colocar uma prótese, é possível que o médico até tenha um exemplo e te mostre a prótese. Olha, tem essa daqui, aí você começa a ter uma noção. Mas quando vai diminuir a sua mama, você fica pensando, ou muitas ficam pensando, será que o médico vai saber o tamanho que eu quero? Como é que ele vai fazer para acertar o tamanho que eu quero? Outra dúvida junto com essa sim o número do meu sutiã vai mudar? Hoje eu uso G, eu uso GG, eu uso M, algumas querem que mude, outras querem que só levante, mas que não mude o tamanho do sutiã. Pois bem, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque o objetivo da mamoplastia é reduzir quando a mama é grande e reposicionar, quer dizer, trazer a mama para o lugar dela quando ela está fora da sua posição. Normalmente o que a gente faz são as duas coisas juntas, diminuir um pouco, e sempre diminuir um pouco, mesmo que a gente não tire quase nada, ou às vezes a gente tira muito, mas diminuir e tentar trazer a mama para aquele lugar. O tamanho final que vai ficar, normalmente eu procuro dizer que é aquele tamanho compatível com o tórax da paciente, quer dizer, você tem um tórax desse tamanho, a sua mama vai ficar mais ou menos desse tamanho. Aí alguns dizem assim, mas eu queria um pouquinho mais cheio, eu queria um pouquinho mais vazio, eu queria um pouquinho mais assim ou daquele jeito. Eu entendo esse tipo de ansiedade que a pessoa tem. Quanto mais o médico vai ganhando experiência, mais ele vai conseguindo, acredito eu, acertar no tamanho. Mas depende muito da conversa inicial. Procure ser franca com o seu médico. Se você quer um pouquinho maior, diga, eu quero um pouquinho maior. Se você quer um pouquinho menor, diga, eu quero um pouquinho menor. Em geral, quando a paciente não fica muito satisfeita, é aquela que vem aqui dizendo assim, mas eu quero pequeno, quero que tira tudo, quero que não sei o que e tal. E quando você diminui bastante, quando o médico diminui bastante, mas eu não queria tão pequeno assim. Ou meu marido não queria tão pequeno assim. Puxa vida, seja franca, assuma o que você quer. Ou quero maior. Não, ele é grande, mas eu não quero pequenininho, eu quero um pouco maior. Essa talvez seja a única forma de o médico chegar o mais próximo possível daquilo que você está buscando. Outra dúvida que fica também e que é muito comum, na verdade, nesse segundo vídeo são acho que as dúvidas mais comuns doutor, a minha mama vai ficar durinha depois? Eu penso que não. Eu penso que como a gente não vai colocar nada que possa aumentar a consistência, deixar mais dura, então a consistência vai ser a mesma. Se você me disser assim, vai tirar o excesso de pele? Sim, claro. Se era a pele que estava deixando aquele sobra, assim, está deixando flácido, isso vai melhorar. Mas a consistência da mama, ela continua sendo o que a gente chama de fibroglandular, ou seja, um pouco de gordura, um pouco de glândula. É um toque, é uma maciez própria da sua mama. Se você quer tentar, não é garantido, mas quer tentar deixar um pouquinho mais dura, existem algumas próteses que têm um gel ou a superfície um pouco mais firme, um pouco mais dura, que podem ser usadas nesse sentido. Mas numa mamoplastia redutora, ou seja, aquela que diminui o tamanho e reposiciona a mama, em geral a mama fica com a mesma consistência ou às vezes até um pouquinho menos consistente do que no início. Por quê? Porque nós retiramos um pouco de glândula e é a glândula a parte dura da sua mama. Então ela não vai ficar caída, mole, molenga, ou sei lá qual é o nome que quer se dar para isso. Não é isso. Mas não adianta pensar que mas eu levantar e eu ficar com ela bem dura e durinha. Em geral, não é assim que funciona. Por fim,
Junto com essa questão do resultado, vem aquela dúvida assim: quando é que eu vou ver o resultado? Então eu sempre falo a mesma frase, existem duas coisas distintas. Uma é mudança, a outra é resultado. Mudança acontece na hora que o médico termina a cirurgia. O médico pode tirar uma foto antes da cirurgia, com você deitada lá na mesa, e o médico pode tirar uma foto no final da cirurgia. E ele te apresenta as duas fotos. E você vai falar, puxa, o quanto mudou, foi muito. Realmente, normalmente a mudança é muito grande. O resultado não, o resultado ele vem com o tempo. Normalmente, 6 meses, 1 ano e meio depois é que a gente consegue ver o resultado. Por quê? Porque naquele momento do final da cirurgia, está dado ponto, está tudo costurado, a pele está recém-tirada, está tudo fixo. Depois não, vai agir todas as forças, vão agir todas as forças que existem, tanto as forças naturais da pessoa, quer dizer, aquilo do organismo dela, genética, colágeno, elastina, hidratação, nutrição, etc, 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 como as outras forças, o uso do sutiã, o peso que permaneceu, o processo de cicatrização da pessoa, os cuidados que ela teve, se ela seguiu as orientações ou não que o médico deu para ela, e por aí vai. Então, novamente, mudança você vai ver já de cara, no primeiro curativo, você já vai ver que mudou. O resultado, ele vai acontecer com os meses e talvez até passado de 1 ano.